Olá pessoal, voltamos aqui então nessa mais uma aula para a nossa Escola Bíblica Dominical, né, nossa EBD de Distanciamento Social da Segunda Igreja Batista do Recanto das Emas, né? Estamos aqui na tentativa de mantermos nossas aulas e mantermos o nosso aprendizado e o nosso conhecimento da Palavra de Deus. Nosso foco hoje está direcionado nessa sexta aula à segunda carta de João, segunda epístola de João, até para dar uma nota aqui interessante sobre isso, só para fazer uma diferença aqui para nós aprendermos e para ficar um pouco melhor entendido, né? Para ficar um pouco realmente melhor entendido, nós temos os evangelhos, que os evangelhos é a vida e a obra de Jesus Cristo, contado a partir dele, daquilo que é a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Nós temos as cartas, são cartas direcionadas a uma coletividade maior, as igrejas, né? Muitas das cartas que os apóstolos vão escrever, elas precisam ser lidas em todas as igrejas, né? A de Tessalonicenses, por exemplo, o apóstolo Paulo pede que a igreja leia, depois passa para outra igreja, para que todos possam ler, né? Ela é um pouco maior e a sua temática são as questões de costumes. A temática da carta ela é um pouco maior, né? Os apóstolos, ao escrever as cartas, abordam vários temas diferentes. Se nós pegarmos aqui a carta de Coríntios, por exemplo, né, ali os primeiros Coríntios, ele vai tratar sobre a questão da lei, vai tratar sobre a questão do batismo, vai tratar sobre a questão da circuncisão, vai tratar sobre a questão da família, né, daquela questão ali da família, dos solteiros, dos casados, vai tratar do arrebatamento da igreja, vai tratar do amor, vai tratar da profecia. Então, nas cartas, a temática ela é maior. E as epístolas são cartas, são textos pequenininhos que é direcionado para um grupo menor, né? Um grupo bem pequeno. No caso da segunda carta de João, o destinatário é a senhora eleita, né? E dado todas as circunstâncias, todas as crises teológicas que tiveram, todos os embates e debates teológicos que tiveram durante todos os séculos, chegou-se à convenção, pelo menos ali uma pequena maioria, por assim dizer, de que de fato era uma mulher, uma senhora, né, que participou ali do movimento de Jesus, provavelmente na dispersão foi embora, também teve que fugir, e tinha sob seus cuidados um grupo, ou só sua família, né, não temos muita certeza, mas provavelmente ela tinha um grupo que ela cuidava ali, um pessoal que ela mantia ali. O texto começa chamando ela de o presbítero, né, a anciã, a senhora eleita, né, que é a mesma expressão para líder, né, para a pessoa que comanda, para a pessoa que lidera ali grupos. Então ela provavelmente era uma mulher mesmo da alta sociedade, né, provavelmente da alta sociedade, que estava conduzindo um grupo de pessoas, e então João vai responder ao anseio dela nas dúvidas quanto ao movimento que ela estava enfrentando, né, que era de pessoas pregando outras coisas a respeito de Jesus, pregando a respeito de Jesus, mas falando outras coisas, né? É uma coisa muito interessante dentro da carta. Então quero chamar você para vir junto comigo para dentro do conteúdo da carta, né? Qual foi o foco de João dentro desse conteúdo da carta. Vamos lá então para o desenvolvimento da nossa aula. Então, vamos juntos nessa. Muito bem, segunda epístola de João, já estamos agora tentando trabalhar o conteúdo da carta e vamos então firme nesse conteúdo. Não. Vamos lá. Muito bem, chegamos aqui na nossa ideia então de trabalhar o conteúdo da carta de João, né? Esse conteúdo que só dar uma ajeitada nos nossos slides aqui, começou a correr um depois do outro, então quero vir aqui para a autoridade. Acho que vale a pena uma pequena conotação aqui sobre a data. No final do século ali, da era cristã, né? E data é muito importante porque ela te dá uma noção do que estava rolando, né? Do que estava acontecendo à volta. Então, houve a invasão de Jerusalém, a turma de Jesus, o pessoal que se manteve firme com os apóstolos ali, teve que fugir, foram para a dispersão, né? Se espalharam por todo canto do mundo. Essa senhora eleita, como eu falei anteriormente, é desse grupo, né? Ela está dispersa, né? João já está no seu retorno, né?
da ilha de Patmos ali, mais ou menos já no finalzinho da sua jornada, e aparecem os questionamentos. Por isso é importante data para nós nos situarmos de como as coisas estão no período e o que motivou o apóstolo, né? O que deu a ele a noção de tentar escrever uma carta tratando sobre o assunto do amor, do mandamento, do cumprimento do mandamento, do cuidado com os falsos mestres que aparecem no meio do caminho e de como tratar as relações sociais com o mundo vigente. É uma cartinha pequena que vai ter um emaranhado e um monte de assuntos interessantes para serem discutidos, mas como o próprio João vai no finalzinho da sua carta ali no versículo 12 dizer assim: eu tenho muito a escrever-vos com papel e tinta, mas como é muita coisa, não vou escrever, porque espero ir ter com vocês e conversar face a face. Ele vai encerrar dizendo isso aí, né? E é interessante, mas é muita coisa que ela tem. Então, para que a gente tenha uma compreensão melhor do pano de fundo histórico, precisamos voltar ali à data, né? O ano de... eu acho ali que o ano entre 70 e 100 da era cristã, nesse intervalo aí de 30 anos, de 3 décadas, né? Talvez até um pouco menos, umas 2 décadas apenas. João vai enfrentar um monte de dificuldades, já estamos distante do ministério apostólico reunido, congregados, a maioria dos discípulos já partiu para a eternidade, as pessoas já estão sozinhas, João está vivo e tem um grupo sob o comando dessa senhora eleita que resolve então pedir fazer algumas perguntas para ele, informar para ele o que está acontecendo, e ele então vai e escreve a sua carta. Pois é importante a gente meio que acompanhar ali. Bom, o tema central dela é sempre a questão do amor, né? E esse amor estendido às pessoas. Coloquei aqui o que está lá no portal da Sociedade Bíblica, que é interessante, que vai permear você, mas como você sabe, João trabalha a sua teologia baseada no amor. Tudo que ele compreende da vida, tudo que ele entende sobre teologia, sobre as coisas, está baseado na pessoa de Jesus, e a pessoa de Jesus é o amor. Um texto de todas as suas cartas e de todos os seus, e do seu evangelho e do seu apocalipse Deus é amor. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só Deus, né? Só Deus é amor. E essa é a meta dele. Bem, aqui o resumo da epístola, né? Depois você vai dar uma olhadinha nisso aí, né? O que ela vai tratar, e já falei aqui sobre a senhora eleita, né? E os cristãos perseguidos, né? Era comum usar saudações codificadas, né? A epístola contém uma grande preocupação com uma advertência urgente acerca de enganadores que não estavam ensinando a exata doutrina de Cristo. Viu? A galera estava falando de Jesus, a turma lá era complicada, falava a respeito de Jesus, mas não pregava direito. Isso tem um pouco a ver com a nossa sociedade hoje também. É bom observar isso na carta de João para a própria aplicação da nossa vida, né? E os nossos tópicos que eu extraí aqui, né? Apenas esses 3 para nós desenvolvermos ele aqui. Então, a continuidade ao mandamento de Deus, fundamental importância, identificar os falsos mestres no meio do povo de Deus, e notas finais que são de extrema importância, vale a pena dar uma verificada, especialmente no versículo 10, ali onde João trata das relações sociais com pessoas que se dizem crente, se dizem seguidoras de Jesus, mas falam dele de uma forma sem o menor fundamento e sem a menor lógica, né? Então vamos tentar entrar nesses tópicos aqui. O texto base da carta, o versículo chave aí, né? E o amor é este, que andemos segundo seus mandamentos, né? E este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Andeis nele. Isso que é muito profundo, porque João vai, durante a sua carta, dizer que se você prega sobre Jesus, se você fala sobre Jesus, mas você não anda com ele, não tem Jesus e não tem o Pai. É o que ele vai dizer no começo logo da sua carta ali, nos versículos 6 e 7, ali ele já vai começar então a dizer isso, né? Nosso desenvolvimento 1, que é a continuidade da obediência aos mandamentos de Deus, o princípio dele é o seguinte: não vale você obedecer hoje
e desobedecer amanhã. Isso não vale. Na cabeça dele, no pensamento dele, na teologia dele, que era apóstolo de Jesus, né, o apóstolo do amor, você precisava permanecer numa continuidade constante nesses mandamentos. Não servia de maneira nenhuma que você não permanecesse cumprindo e andando nos mandamentos. Era a forma mais simples de você poder se dizer defensora de Jesus, seguidora de Jesus, era você continuar cumprindo os mandamentos. Então, trocado em miúdos aqui, se eu ver se eu consigo traduzir de uma maneira que possa ser melhor. Era basicamente o que João estava dizendo, era assim, olha, alguém está dizendo alguma coisa que coloca dúvida na sua cabeça sobre o que é seguir a Cristo e viver com Ele, vai para os mandamentos. Se está no mandamento, não está, então cai fora. Né? Depois a gente vai ver que ele manda, inclusive, não receber essa turma. Então é mais ou menos isso. Aí a continuidade da obediência aos mandamentos é um princípio fundamental. Né? Estamos falando dos mandamentos que foi entregue a Moisés e depois traduzido na pessoa de Jesus. Traduzido na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa continuidade desse mandamento tem esse foco, tem essa finalidade de que as pessoas possam, tendo qualquer dúvida sobre se aquilo está correto ou está errado a respeito da vida cristã, volta para os mandamentos e verifica se o negócio está certo ou está errado. E aí você vai ter uma base, e essa a continuidade. Depois, nosso segundo ponto aqui é identificar e evitar os falsos mestres no meio do povo de Deus. Então, queria chamar sua atenção para um ponto aqui, que é bem interessante, e eu gosto de pensar nesse texto, né? Até quando comento, sempre falo isso. João escreve uma carta, aí na sua abertura, ele fala sobre a permanência aos mandamentos de Deus. Que você ama, mas que tem que andar nele, e a forma melhor de você fazer isso é o cumprimento dos mandamentos. E depois ele vai falar sobre falsos mestres no meio do povo de Deus. Falsos ensinadores destes mandamentos. Parece que estão ensinando os mandamentos, parece que estão falando a respeito de Jesus, mas não então. Essa turma que estava perturbando ali a região da Senhora Eleita lá, e a turma dela, esse grupo era um grupo de pessoas que até seguiam, né, o movimento evangelical ali, o movimento cristão do Novo Testamento, da Igreja do Caminho ali, né, que seguia Cristo, estavam próximos ali. Só que o que vai acontecer? Na hora de falar a respeito de Jesus, ele diz o seguinte, olha, eu tenho dificuldade, grifo, né, abre aspas para aquela turma lá, mais ou menos dizendo isso. Eu não consigo entender como somente uma pessoa até hoje conseguiu cumprir tudo isso. Veja, eles acreditam que Jesus cumpriu tudo aquilo. Eles não estão negando isso. Mas o que eles estão dizendo? Que ele não fez aquilo como ser humano, como pessoa, em carne, né? Encarnado neste mundo, nascido de Maria. Eles não acreditam nisso. Então, eles estão, dentro da sua teoria, deturpando uma corrente dos ensinamentos de Jesus, que é o ensinamento da Virgem de conceber e dar à luz. A gente não percebe, mas essas coisas derrubam. É como se fosse uma coisa sustentada por duas pernas e você perdesse uma. Fica difícil de andar depois. Era o que eles estavam fazendo, né? O profeta disse que Jesus seria concebido por uma virgem. Eles estavam derrubando isso. Se ele não nasceu, não tem virgem. E se não tem virgem, não tem profecia. Se não tem profecia, meu amigo, não tem profecia sobre o nascimento de um Messias. Eles estavam deturpando. Aí você vai entender porque no finalzinho João fala assim, porque no próprio texto aqui, né, no finalzinho eu já vou falar sobre isso, mas aqui no próprio versículo 7 ele vai dizer, são enganadores e anticristo. É porque quando a gente pega o fio da meada do que essas pessoas tentam fazer com Jesus, é muito profundo, porque você descobre assim, ele não veio em carne, é o que ele está dizendo para a senhora eleita lá, né, para o grupo dela, ele não veio em carne não. Você fala assim, poxa, não veio em carne? Não, tudo bem, para mim não tem problema. Só que ao dizer isso, ele está acabando com a concepção da Virgem, que daria luz,
está acabando com a concepção do Messias, que viria ao mundo para redimir Israel, nascido de uma virgem, nos tempos do rei Herodes. E aí, nos tempos do rei Herodes, é a profecia. Então, ele destrói a profecia também. E se ele destrói a profecia, destrói tudo, né? Põe fim. Era o que eles estavam tentando fazer. Aí, João nos dá uma advertência, né? O verso 8 é assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes de recebermos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Era essa turma, sabe? Estavam prevaricando ali, fingindo de que estavam fazendo uma coisa, estavam fazendo outra, aquela coisa toda, e estava passando isso. Então, os falsos mestres, o perigo deles é que eles estavam derrubando a estrutura teológica do movimento de Jesus baseado na profecia, né? Baseado na profecia. E aí, o Messias, a Virgem e Cristo em carne como o Cordeiro Imaculado de Deus, né? A comparação de Abraão e Isaac também vai para o espaço quando ele é oferecido e Jesus interpela e diz assim: qualquer dia desse na história, e grifo meu, né? Qualquer dia desse na história eu mesmo vou providenciar o Cordeiro. Então esse Cordeiro vai para o espaço também. Deus não providenciou nada. Então precisamos tomar cuidado, e tem pessoas no nosso meio fazendo isso. Tem pessoas no nosso meio deturpando o movimento cristão, deturpando o nosso movimento evangelical, colocando adendos aonde não há, interpretando da maneira que quer, para aplicar do jeito que quer, e nós nem percebemos que ele está destruindo outras coisas e acabando com outras coisas. É preciso tomarmos muito cuidado com isso. E nosso terceiro aqui, que são as notas finais, que eu quero chamar a atenção para o versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis. Aí o verso 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, né? Se você voltar lá no começo, você vai ver que eu coloquei lá na síntese, né, de que os cristãos tinham códigos para poder se cumprimentarem. Era um momento de perseguição, de tribulação que eles estavam vendo, então tinham códigos. A saudação tem a ver com isso, né? Porque quando você dava o código, a pessoa tinha direito de entrar na casa. Quando ele entrava na casa, ele tinha direito de falar. Se ele falasse, então ele começava a deturpar e a acabar e convencer outras pessoas a não viver. Bom, o que João está dizendo agora? Se você convida essas pessoas para dentro da sua casa, para você ouvir as heresias que elas têm, você também tem parte nisso. Aí, se você tem parte nisso, você é cúmplice. Se você é cúmplice, então você não tem Deus. Olha, o período de João era um período muito tenebroso, um período de difícil, de muita dificuldade para ser cristão. E João estava tomando cuidado com eles. João está assustado. Percebe que ele fala: esses tais nem os saudeis. Nem é para cumprimentar. É o que João está dizendo. Preocupado com tudo aquilo que estava acontecendo e a capacidade dessas pessoas de falarem de Jesus sem dizer nada. A capacidade dessas pessoas de falarem de Jesus e ao mesmo tempo destruir a imagem e a obra dele. Estava preocupado com isso. Aí eu trago para os nossos dias hoje e fico pensando que nós temos uns grupos hoje fazendo a mesma coisa. Eles entram na nossa casa, eles batem a nossa porta, entram e fazem a mesma coisa. E nós aceitamos isso. E nós aceitamos. Você há de convir que nós temos grupos de pessoas que tentam nos converter, nos convencer e nos arrebanhar para o lado deles, mas você nunca vê eles te ouvindo. Você nunca vê eles concordando com você ou te dando apoio em alguma coisa. Eu sei disso, né? Da minha experiência de vida cristã, já encontrei com pessoas e grupos na rua que eles nem ouvem você. Eles nem ouvem você. Eles pregam aquilo. E eles não interessam se você já tem Jesus, se você não tem Jesus. Para eles é a religião deles, porque lá tem doutrinas que corrompem, que destroem. Então, esses grupos estão perto de nós. A advertência que João vai fazer lá não é de ninguém mascarado ou de alguém que está com o rosto pintado, pronto para a guerra, ou de alguém que está com um garfo na mão, caçando pessoas para matar, não. São de pessoas que estão defendendo.
que dizem para nós que estão defendendo, no entanto não estão. Só parece que estão do mesmo lado, mas não estão. Muito cuidado precisamos ter ao nos encontrarmos e ao nos familiarizarmos com essas pessoas. Muito cuidado, estão mais destruindo a nossa fé, mais destruindo as nossas convicções com Cristo do que fazendo outra coisa, do que falando dele ou do que pregando ele. É importante a essência do cuidado e eu gostaria realmente de alertar você sobre isso, como João alertou o seu povo da necessidade de nem cumprimentar e nem se relacionar com esses grupos, né? Isso nem precisava João fazer. O salmista Davi já havia feito, lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E João, o salmista já nos advertia. João só repete isso agora com outras palavras. A esses tais, nem saudeis. Nem saudeis. Caminhando aqui para a nossa conclusão, então, uma leitura de um texto aí que depois você deve fazer, né? Essa cartinha pequenininha, 13 versículos, né? 13 versículozinhos, mas que tem dentro das suas páginas material para escrevermos alguma coisa de 2.000 páginas, ou até mais páginas para escrevermos aí. Lembrando aqui, ele trata aí, pelo menos nesses 13 versículos, sobre 7 ou 8 temas diferentes. Eu fico sempre pensando que ele vai dizer no encerramento da sua carta: gostaria de escrever muito mais coisas com tinta e papel, mas não posso porque espero ir ter convosco para lhes falar face a face. Seria muito difícil para ele escrever sobre essa temática, né? Se você der uma passada no seu pensamento, ele vai tratar desses temas que é sobre a essência do amor, o cumprimento do mandamento, a verdade como relação sobre isso, né? Os falsos mestres, os falsos enganadores, o anticristo aparece aqui, né? Ele associa, né? Essa associação que ele faz entre os que enganam e o anticristo é uma coisa que deve ser debate teológico e deve ser, inclusive, o movimento das nossas pesquisas, né? Porque se o anticristo é um enganador, quem está enganando é o anticristo. Então ele já está rodando aí no mundo, porque gente enganando já tem de todas as formas nesse tempo. Então João está fazendo essa comparação, né? Fazer, claro, a comparação vai citar como base dos seus estudos, do seu pensamento, o próprio Senhor Jesus, né? A igreja que está com essa senhora eleita, ou esse grupo, né? Porque eu acho que não era uma igreja, era um grupo pequeno. A carta no seu início, lá capítulo 4, 5 e 6, ele vai falar sobre os filhos dela, né? Que se convertem, alguns deles se convertem e vão para a fé cristã também. Então, e ele vai encerrar ali a carta com as relações sociais dos crentes. Ou seja, a pessoa concorda com Cristo? No final o que ele está dizendo é trocado em miúdos, aí você percebe se você lê. A pessoa está pregando Jesus como único e suficiente Salvador, concorda com a ressurreição, a vida dele ao mundo em carne e osso, a ressurreição dele e a ascensão dele ao céu para sentar à destra de Deus, é amigo. Não tem isso? É inimigo. Não é nem para saudar. Não é nem para ficar recebendo na casa e nem conversando. É ali o que ele vai dizer e encerrar a sua carta. Muito interessante o estudo da segunda carta de João. Te desafio a uma pesquisa mais profunda, leitura minuciosa, aplicabilidade do conteúdo na própria vida, né? Pesquisa mais profunda das relações que João faz com a teologia e com o próprio pensamento social e histórico, e acima de tudo a aplicação dele para a nossa vida hoje, porque a palavra de Deus, ela foi ontem, hoje e será eternamente. Ela não passa, ela não vence, ela é sempre útil para a nossa vida e para a nossa relação. Que Deus abençoe aí, tomara ter contribuído com o seu aprendizado, né? Desejo que você aprenda sobre João, a sua segunda carta, e enriqueça os seus conhecimentos e aperfeiçoe a sua vida cristã diante de Deus. Deus abençoe a todos nós.